Olha, eu devia receber um prêmio por esse vídeo, porque tudo que eu encontrei sobre essa escritora estava em espanhol e eu tive que ir lá com o meu próprio Google Tradutor, tá? E entender as coisas que estava escrito. Para esse novo dia do projeto Leia Como uma Garota, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a escritora Alejandra Pizarnik. Alejandra nasceu na cidade de Avellaneda. O Google Tradutor diz que é assim que se fala o nome da cidade dela, tá? Na Argentina. Ela nasceu em 29 de abril de 1936 e era filha de imigrantes de origem russa e eslovena que trabalhavam no ramo da joalheria. A Alejandra teve uma infância bastante complicada. Ela falava espanhol com muito sotaque europeu, né, aprendido dos pais dela, e ela gaguejava. Fora que ela sofria com uma acne muito severa e ela tinha tendência a engordar. Então, todos esses fatores, somados com o fato de que viviam comparando ela com a sua irmã mais velha, contribuíram para que ela desenvolvesse uma autoestima extremamente baixa, né? Uma autoimagem muito danificada, e tudo isso culminou para que ela desenvolvesse um vício seríssimo em anfetaminas. Mais pra frente, tá? Não enquanto ela era criança, né? Em 1954, ela entrou na Universidade de Buenos Aires para estudar literatura, jornalismo e filosofia, só que ela nunca concluiu os seus estudos, né? A Alejandra, ela sempre leu muito e ela lia as obras de grandes autores, e através dessas obras ela tentava sempre aprender um pouco com o que os outros tinham escrito. Alejandra então se tornou uma poetisa. Sua escrita tem uma influência muito forte dos simbolistas franceses, dos românticos e dos surrealistas também. E os temas que ela usa, né, os temas que ela trata na sua poesia, são temas bastante pesados e fortes, que pelo que eu entendi de tudo que eu li sobre ela, são coisas com as quais ela sempre conviveu, né? Então ela fala muito sobre dor, sobre infância, sobre solidão e principalmente sobre a morte. O primeiro livro que ela lançou na vida dela foi o La Tierra Más Ajena. Não sei falar, tá? Vocês me perdoam, eu não sei falar espanhol, mas eu vou colocar o nome aqui pra vocês. Esse foi o primeiro livro que ela lançou e foi publicado em 1955. 5 anos depois, em 1960, ela se mudou para Paris e lá ela trabalhou em uma revista chamada Cadernos, provavelmente, porque foi o que eu falei, tudo que eu li sobre ela estava em espanhol, não sei se o nome da revista em português seria outro. E fora essa revista, ela trabalhou também em diversas editoras francesas, trabalhando como tradutora, e nessa época ela acabou fazendo amizade, né? Ela acabou conhecendo diversos autores castelhanos também, como Julio Cortázar, a Rosa Chacel e o Octávio Paz. Conforme a Alejandra foi publicando outros livros, ela foi amadurecendo bastante sua escrita, e esse amadurecimento foi consolidado através do seu quarto livro, de nome Árbol de Diana. Eu também vou deixar o nome aqui, tá? Em 1964, ela voltou para Buenos Aires e foi então que ela publicou suas grandes obras-primas, que foram os livros Los Trabajos y las Noches, Extracción de la Pedra de la Locura e El Infierno Musical. Apesar de todo o sucesso que a Alejandra fez como autora, ela sofreu durante toda a vida de uma depressão muito profunda, que começou lá na infância por conta dos motivos que eu já mencionei no começo do vídeo, e isso acarretou com que ela tentasse diversas vezes o suicídio, e infelizmente, em 1972, uma dessas tentativas deu certo, e a Alejandra acabou falecendo por conta de uma overdose de remédios. Provavelmente o livro mais conhecido da Alejandra é A Condessa Sangrenta, e nesse livro ela vai contar pra gente um pouquinho da história de uma condessa húngara, que eu não vou me atrever a tentar pronunciar o nome dela, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E essa condessa foi uma pessoa que existiu de verdade, e esse livro é mais ou menos uma espécie de artigo que a Alejandra fez sobre essa mulher, tá? Essa condessa, ela ficou conhecida
por ter assassinado com requintes de crueldade mais de 650 mil mulheres. Tá? Ela viveu lá em 1560, mais ou menos. Bom, quem é essa mulher, né? A Elizabeth Báthory, ela foi a filha de aristocratas muito poderosos lá. Ela apresentava quadros de epilepsia e bipolaridade. Muito novinha, antes dos 10 anos de idade, o castelo dela foi invadido por não sei quem, eu não lembro o que estava... Eu não sei o que estava acontecendo na Hungria naquela época, só que o castelo onde ela morava foi invadido e os soldados estupraram e mataram as irmãs dela e ela assistiu a tudo aquilo. Então alguns estudiosos justificam as coisas que ela fez e o sadismo que ela tinha por conta desse trauma aí na infância dela. Quando ela contava aí com seus 14, 15 anos de idade, ela se casou com um conde e foi morar no castelo dele, só que esse conde raramente ficava em casa porque ele estava participando das guerras lá, do não sei das quantas. Então quem assumia todas as tarefas de administração do castelo e tudo mais era essa menina aí, né, essa condessa. E ela ficou conhecida por maltratar muito os seus escravos, os seus criados, e ela tinha um gosto especial por jovens, e principalmente jovens virgens. E tem alguns estudiosos que relacionam isso com a orientação sexual dela, porque teoricamente ela era lésbica, né? Ela teve um romance aí com uma mulher das quantas, e ela tinha essa predileção por mocinhas, novinhas, virgens de preferência. E ela gostava realmente de torturar as pessoas. Ela era conhecida por infligir castigos agonizantes, como perfurar os seus lacaios com alfinetes em lugares de dor extrema que eu não vou mencionar porque não tem necessidade. Ela também, um dos castigos mais famosos que ela infligia era tacar a pessoa pelada na neve e jogar água gelada nela até ela congelar, literalmente. E mais pra frente, quando ela contava lá com seus 30, 40 anos, ela começou a perceber que tava ficando velha, que ela já não era a mesma pessoa de antes, né, com aquela beleza dela e tudo mais. E ela começou a correr atrás de métodos para se rejuvenescer, até que um dia no quarto dela, ela arranhou ou mordeu uma menina, não me lembro muito bem. O sangue respingou nela e ela teve a impressão de que a pele por baixo do sangue estava mais jovem do que a do resto do corpo. A partir desse dia, ela começou a tomar banho com sangue de virgens. Ela também bebia o sangue dessas meninas, porque ela achava que isso aceleraria o processo de rejuvenescimento de dentro pra fora, né? Então, assim, essa mulher foi bem esquisita, nada certa das ideias, e a Alejandra fez aí um artigo contando a história dela. Esse livro vem acompanhado de ilustrações extremamente macabras, mas muito bem feitas, tá? E ele tá um pouquinho caro, eu fui procurar em alguns sites, eu achei no Submarino, na Saraiva, mas ele tá em torno de R$60. Então, né, é um preço um pouquinho salgado, ainda mais para um livro desse tamanho. Mas é um livro difícil de se achar, porque não tem outras edições, tem só uma pela editora Tordesilhas, e eu imagino que isso justifique o preço. Fora esse livro, que é mais um artigo do que um romance de fato, a Alejandra, ela publicou basicamente apenas poemas mesmo, e eu li alguns poemas dela enquanto estava fazendo a pesquisa para poder falar aqui para vocês, e são poesias, assim, bastante... comigo, elas mexeram bastante comigo. Pra quem se conecta muito com o que tá lendo, é bastante intensa a experiência de se ler um poema dela. Não obstante, é uma experiência sensacional e ela escreve maravilhosamente bem. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique no joinha aqui se vocês curtiram, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Comentem o que vocês acharam. Se inscrevam no canal para receber esse projeto todos os dias. E é isso, um beijo e até amanhã!